Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Ô, meu anjo, se você é da vibe visual, né, um podcast visual, fique à vontade, tem videozão gostoso já no YouTube, né? Porém, estou usando como base esse vídeo que anteriormente eu gravei também com muito amor e carinho, mais de 57 minutos, mostrei até meu rostinho, lindo e maravilhoso. Porém, todavia, por alguma questão aí, né, os astros não se alinharam nesse momento e não captou a locução. Então, estou aqui humildemente gravando outro roteiro, porém com a mesma temática. Então vamos imaginar ali que eu estou falando isso como se fosse uma dubladora de mim mesma. Só que algumas informações complementares, né? Porque a gente não brinca em serviço, nem que esse projeto ainda não seja monetizado. Porém, a gente, né, é esse paradoxo, né, da introvertida que se expõe. E eu gosto muito de, né, basicamente conversar com você, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consciência de classe no digital. Por que vender conteúdo não é só sobre preço, mas sobre saber o seu valor? Então, como diz a economista Julieta Palmeira, o trabalho emocional também é trabalho, né? Fica aí esse insight. E segundo o OnlyFans Transparency Report, apenas 1% dos criadores ganham mais de 10k por mês, tá? Ou seja, a maioria tá na correria, mas a gente não precisa, né, normalizar a autoexploração, né? Então, se liga aí nos seus privilégios. Se você, por exemplo, assim como eu, cobrar R$ 200 num vídeo e não passar necessidade, faça isso. Porque, minha amiga, lucro não é pecado, especialmente quando a gente lembra, né, que para muita gente isso aqui é sobrevivência. Então, se você viu aí bonitinho, né, na capinha desse episódio, eu capturei um uma menção de um assinante gostoso, né, que, spoiler, foi o comprador oficial dessa publicação, onde solicitou para fazer um precinho melhor no vídeo, né, e deu esse, né, esse esquema aí que ele tá desempregado, que tá tentando manter o vício em mim, etc. Aquela coisa bem chamegosa, né, que nós gosta, que os nossos espectadores, né, relatem aí a sua vida. E claro, né, meu anjo, eu vou trazer aqui um exemplo pessoal, um recorte como criadora, que já vem desenvolvendo aí diversas formas de obter rendas extras na internet desde 2017. Então, obviamente, eu vou deixar aqui como um grande exemplo, faça aí o que for conveniente na sua realidade, né? Eu respondi o seguinte para essa pessoa: para preservar, né, o nome do lindezo, né? Não sei se é fictício ou não, eu vou colocar ele como apenas uma letra, Oi J, tá? Então o J, eu respondi assim: entendo que pedir desconto possa parecer complicado, mas cada detalhe desse vídeo envolve exposição integral e horas de trabalho. Por isso o valor. Espero que em outra oportunidade, quando for possível para você, possamos conectar de novo. Agradeço muito seu carinho e respeito pelo meu trabalho. Você é incrível. Ponto. E mandei um emoji. Amiga, foi simplesmente isso que eu respondi. Não dei um nãozão assim de cara. Não fiquei, sabe, dando, entre aspas, fora na pessoa. Trouxe até argumentos trazendo essa pauta de relevância e esclarecimento do meu valor, né, em relação a isso. Então, sua linda, se você também passa por isso, se obtém muitos comentários em relação a alteração da precificação que você traz em relação ao seu serviço, às suas fotos, aos seus vídeos, seja lá o que for, qualquer produto digital que você coloque no mundo, em alguma plataforma, se tá querendo precificar aquele vídeo, né, tipo, de 1 hora, que no meu caso foi de mais de 60 minutos, dentro de um teor de exposição e explícito total,
que envolvia depilação, mostrando aí em diversos ângulos e ainda de bônus o meu rosto, sendo que 99,9% no meu contexto, eu sou uma criadora lá, né, para os adultos, que não mostra o rosto, então isso foi um plus. Então, pensar, né, sem se desvalorizar, né, nem passar fome, né, pense aí quais são os seus privilégios. Então, vamos lá, porque o seu conteúdo, ele vale muito, mas você também não é obrigada a cobrar como se fosse aquela última Coca-Cola no deserto, sabe. Então você precisa colocar primeiro essa reflexão em pauta, né. Quais são os seus privilégios hoje? Hoje os meus privilégios em relação a dizer sim e não, a alterar o meu preço em relação ao que eu compartilho dos meus projetos digitais, eu levo muito em consideração que o meu trabalho formal CLT, minha linda, né, de segunda a sábado, é o que banca as minhas contas fixas. Então a internet, na minha realidade, tem essa maior flexibilidade de dizer sim e nãos, né, com muita propriedade. Então analise, né. Se por acaso, né, você também pode brincar que seja a Apple aí dos seus conteúdos, né. Seu vídeo é longo, é íntimo, é exclusivo? Coloque isso em pauta. Pensa aí como se fosse a Apple. Não vende só produto, ele vende a experiência. Então, parar e pensar o como que você poderia estar, adaptando aí no seu contexto, porque minha amiga, é facinho, facinho a gente dizer sim, assim, de imediato, só pra gente não perder coisas, né. E muitas das vezes, eu falo isso quando no começo, né, a gente às vezes, em determinadas situações, a gente é muito imaturo, né, a gente tá começando e entendendo, né, as manhas dos paranauê, mas se você também tem algum conteúdo que em algum momento você se expôs mais, né, você, por exemplo, mostrou alguma determinada área do seu corpo, quem sabe também o seu rosto. Então, no meu contexto, quando eu coloco essa ênfase de que vou mostrar o rosto, é tipo o carregador sem fio do pacote, tá. Todo mundo quer, mas poucas incluem. Então, cobra por isso, entende? Cobra o tanto que você se expõe e o quanto que você vai estar se dispondo a isso, né, minha amiga? Então, essa parte de, né, de conselhos de precificação aí, é de uma amiga que creator para outras creators, né. Eu sei que às vezes pode soar, né, sei lá, mas eu falo, assim, dentro de um contexto, assim, de muito acolhimento, muito respeito, tanto comigo emocionalmente, quanto para você, o seu tempo, eu sei o quanto é importante, né. Então para você, minha amiga, que é uma deusa aí, que não quer se explorar, né, em todas as vertentes, para refletir, né. Então nesse momento, não se compara, né, com quem faz por hobby, vamos dizer assim. Então, eu consigo ter essa maior flexibilidade, mas e você? Tem gente que vende vídeo por R$ 20 só para pagar um açaí? Beleza. Mas você, quem sabe, talvez não é delas, né, não é desse quesito. Então se você está investindo, quem sabe, em luz, câmera, edição e expondo o seu rosto, né, tem uma duração, uma minutagem muito grande dos seus conteúdos, isso tem um custo emocional e material, minha amiga, não cobre mixaria. Eu sou dessas, não vou me expor de tal forma, mais de 1 hora, dentro de um banheiro, quase fazendo um 360 aí do meu corpo, abrindo aqui e ali, todos os buracos possíveis, se é que me entende, sabe, me mostrando totalmente vulnerável, ali toda peludona, depois eu fazendo todo o processo de depilação com todos os aparelhos possíveis, gilete, maquininha e etcétera, sabe, ainda tem um banhozinho ali para finalizar, enfim, minha amiga, entenda todo o seu investimento que vão além, né, de equipamentos, né. Entenda o custo emocional que tem ali nesse processo que você faz as suas parada, tá bom? Então o preço é seu escudo. Eu penso dessa forma. E você? Então só para continuar, depois que eu relatei, né, e expliquei, acolhi aquilo que o meu gostosíssimo Jota trouxe à tona dos relatos dele, ou dela, né,
Aí a pessoa ainda respondeu, o J: "Você mostra o rosto nele também?" E aí eu novamente reforcei, né: "Sim, amorzinho, 100%." E aí de novo a pessoa perguntou: "Mostra mesmo tudo?" E aí eu falei: "Sim." Então, minha amiga, até é uma questão que de uma observação aqui complementar que eu tive também relendo isso, é que muitas das vezes, por mais que você esteja lá escrevendo bonitinho a descrição das suas publicações e relatando detalhes e tals, a maioria das vezes passa despercebido aquilo que você escreveu. Por mais que você descreva, assim, minuciosamente o que que tem naquele vídeo, que ele é caseiro, que ele é super amador e que mostra tudo, né, mostra X parte, Y parte, né, sem corte, sem censura, eh, muitas das vezes os interessados vão passar despercebido, entende? E olha que na maioria das vezes, eu gosto muito de incluir dentro dessas publicações, até fica aí uma sugestão, incluir um áudio, né, porque às vezes tem pessoas que são muito mais de ler e muito mais a questão de ouvir sobre aquilo que estão, né, talvez querendo comprar ali das suas paradas. Então ouvir um áudio trazendo pontos de relevância ali, como se fosse um spoiler, sabe? Então eu atrelei também um áudio de 1 minuto e 35, trazendo pontos ali para a pessoa se aguçar mais, sabe. Então, é interessante até a forma como a gente lida com essas pessoas, com esses espectadores, esses assinantes, enfim, a nomenclatura que você quiser. E é interessante até pensar que por mais que você escreva ali: "É exclusivo", né, tal, "nada de rosto escondido", "você me vê por inteira", etc, etc, ainda vão haver dúvidas e vão querer uma questão de confirmação a mais daquilo que você já havia dito. E é isso, é isso. É ter muita resiliência, paciência, entender que a forma como você atrela essa total, né, amplitude né, de informações sobre aquilo que você está vendendo, vão haver pessoas que vão querer uma questão complementar. Então eu, né, Ioni, uma jovem idosa de 31 anos, que eu gosto de brincar com você, eu sou uma pessoa introvertida, que escolheu se mostrar por inteira, né, nessas publicações, assim, específicas e raras, nos meus termos, no meu tempo, então é pelo meu preço, e tá tudo bem assim. Quem sabe, se você tem o privilégio, né, e a honra de fazer isso, né, de também em alguma coisa que você atrele aí dos seus projetos, você também se mostrar por inteira, seja esse inteira do jeito que você preferir entender, nos seus termos, no seu tempo, pelo seu preço, e se para você fica em paz com isso, minha amiga, seja feliz, continue aí fazendo as suas paradas, entende? E eu até fico curiosa para entender se você também é uma pessoa introvertida aí nesse mundo real, né, mais expansivo na internet, comenta aí, vamos trazer uma fofoquinha aí, continuar esse papo também nos comentários. Mas, sério, é muito bom eu e você conversarmos sobre isso, porque é raro a gente conseguir ouvir, de fato, criadoras que não estejam atreladas a apenas a sua autopromoção vinculada a algum nome de alguma plataforma, sabe? Se é que me entende? Sabe, não fica atrelada à questão da publicidade em si, porque, né, eu estou aqui meramente compartilhando questões e recortes das minhas experiências de criar de forma independente aí nessa internet, então é muito gostoso, né, externalizar aquilo que muitas das vezes eu faço isso no off, né, só eu e meu marido que sabe as coisinhas, assim, mais burocráticas, né, vamos dizer assim. Então, é muito interessante, né, o como que cada pessoa se comporta em relação a determinada coisa. Então, assim, sério, no final das contas, minha amiga, o seu conteúdo, se você entender, né, ou melhor, romantizar na medida do possível para você, seu conteúdo é uma arte, ele é um trabalho, ele é entretenimento. Então, precificar como quem está no controle,
não como quem tá pedindo esmola, tá ligado? Eu penso muito dessa forma. Eu não tô aqui mendigando nada. Tudo que particularmente eu entrego, ainda mais quando envolve esse teor de uma duração muito alta, mais de 1 hora, com uma exposição assim 100%. Você entende que tudo precisa ser colocado na balança? Então entender que aquilo que você entrega, o seu tempo, a sua energia, seu carisma, se também é limitado assim como eu, ele assim é digno de você refletir que você vai, né, entender o que é relevante naquele momento, entende? Ai, ai, é muito detalhes, é muito minucioso esse assunto. Talvez falar sobre dinheiro propriamente pode soar ainda como um tabu para algumas coisas, mas, né, a sexualidade já é um tabu por si só. E eu acho muito interessante a gente tratar isso de uma forma muito madura, respeitosa, entender que, beleza, se você quer cobrar R$ 5, tá show, se faz sentido pra você, minha amiga, siga em frente. Mas cada um faz o seu valor, né, dentro daquilo que faz sentido pra você. Se no fim do dia você deitar a sua cabecinha linda, cheirosa e maravilhosa no seu travesseiro, na sua caminha, com cobertinha, e você dormir tranquila, tá valendo, entende? Não vai bater um fiscal aí das plataformas aí querendo te julgar pelo valor da venda que você aplicou ali naquela sua postagem, entende? No final das contas é você que vai receber sua comissão, né, diante a um tipo de entrada lá que for feito a venda. No meu caso foi uma postagem, entende? Mas o preço, quando você atrela, né, essa analogia de que o preço é o seu escudo, fica tudo um pouquinho mais divertido, né? Para pra pensar, né? Quanto mais barato, mais gente sem noção vai te encher. Coloca um valor que pelo menos pague o seu tempo, né? Isso é assim, um conselho, né? Muito dentro da realidade onde eu me encontro. E eu quero muito que você entenda e teste aí na sua realidade. Mas para mim, quanto mais barato, mais gente sem noção vai te encher. Eu lembro muito nas eras da minha versão eu do passado, quando eu atuava muito presente nas transmissões ao vivo, em plataformas adultas e tals. Menina, sério, tipo assim, às vezes a pessoa dava tokens, né, aquelas moedas virtuais, né, cada plataforma tem um nominho, mas só pra entender, a pessoa mandava um X valor ali, o mínimo possível, e e pedia uma coisa, assim, estrondosa. Tipo assim, dava vamos supor, a pessoa dá uns 5 centavos e quer uma mansão, tá ligado? Então pensa aí, né, você colocar, você pague seu tempo, né, por exemplo, se for 1 hora de gravação, mais edição, né, igual a trabalho real. Filtrar os folgado e folgadas, né, porque quem paga 200 pau. Não vai te tratar como um botijão de gás, minha amiga. Olha que esse Jota é um fofo e não é de hoje. Eu consigo, não sei se você tem acesso aí dentro da plataforma que você atua, mas geralmente as plataformas estão cada vez muito fofíssimas em relação a organizar a parte de extratos de vendas. E na parte dos extratos de vendas, por exemplo, lá na Privacy, né, eu falo aqui, eu consigo filtrar, por exemplo, a questões de pagamentos confirmados, né? Tipo de entrada, eu posso especificar da onde está vindo, mas na grande maioria, especificamente esse comprador J, ele é um lindezo, já comprou muitas coisitas gostosas, né? A maioria ele compra por postagem, algumas por chat e tals. Muito bom, muito fofíssimo. E eu consigo, né, ter essa noção de que, poxa, minha amiga, se o gostoso pagou o valor máximo da plataforma ali, minha amiga, o tratamento é diferenciado. Você começa a filtrar. Você entende essa questão? Premium, de quando você consegue trazer uma precificação à altura daquilo que realmente você está entregando. Você está atrelando
um preço, porém o valor ele é imensamente maior? Enfim, deixe claro que é um luxo e não migalha, sabe, para punheteiro de plantão. Eu me lembro, minha amiga, porque tem, essa vertente de, né, agora eu vou atrelar um pouquinho da minha eu do passado, das transmissões ao vivo, que por algo muito forte, né, e presente por um bom tempo. Consegui bastante tráfego orgânico em relação a esse tipo de formato, né, dentro do entretenimento adulto. Então, trago aqui um exemplo muito pessoal que eu tive, né, e que você, caso seja o seu interesse, e em algumas dessas plataformas existe uma parte onde você fica, a público, né. Então tudo que você colocar ali, né, em live, a galera em geral vai ter acesso, independente se vão estar pagando ou não. Óbvio que aí cada plataforma vai ter uma questão aí mais específica, não sei o que é privado, não sei o que é exclusivo, e aí restringe, né, a grande maioria. Mas é interessante que isso é muito real. Quanto mais a gente vai, né, trazendo e os limites propriamente, né, deixando claro que aquilo que você está trazendo é um luxo, né, dentro do que é luxo para você, e não migalha. Realmente, você vai passando uma peneira pra galera que às vezes é muito mais pidãos do que realmente apoiadores do seu trampo, entende? É muito isso. E é muito relevante isso que recentemente eu recebi até um comentário no chat, né, privado, onde uma X pessoa pediu para que fez uma pergunta lá, aleatória, e pediu para que eu respondesse por áudio. E aí eu consigo ter acesso para ver se a pessoa em algum momento fez algum apoio financeiro, né, independente de qual for, mas a nenhum momento foi feito um apoio. E eu fico assim um pouco intrigada de como que alguém é capaz Se você tá me ouvindo até aqui, é que a gente é íntima, né, então a gente pode falar aqui sem edição. Como eu particularmente fico com vergonha, sério, de pedir algo, sendo que, sabe, você não ouve nenhuma um direcionamento de apoio financeiro, nem que seja R$ 5, que é o mínimo, pra pessoa. Eu lembro que em uma dessas eras que eu estava finalizando de uma plataforma para outra de lives, eu tinha um resquício de valor lá que eu podia estar eh, fazendo o apoio para outras pessoas que eu consumia também as lives, né, esses créditos que eu tinha. E aí, muitas das vezes, no começo, eu estava em dúvida, né, sobre determinada plataforma, e eu me sentia até, assim, não conseguia nem cogitar de ficar perguntando para aquela performer, né, a streamer e tals, sobre aquela plataforma ou como que ela lidava com aquilo, como que era para ela as experiências dela, sendo que eu não ousasse apoiá-la financeiramente, então eu sempre atrelava: "Vou mandar X coisa, X presente, e aí posteriormente eu faço algum tipo de solicitação", sabe? Não sei, não sei se é uma questão muito individual, né, eu atrelo muito essa questão da via de mão dupla, né, de ajuda, "me ajuda que eu te ajudo", e isso eu levo muito em qualquer esfera que eu estiver. Enfim, é uma questão até para refletir, né, mas nada como fazer uma análise pra gente entender essas dinâmicas, como a gente atrela determinadas coisas. Mas eu gosto muito de entender, né, de compreender, se for, por exemplo, para você também renda extra, não precisa se pressionar para vender, por exemplo, todo dia. Cobra o que te faz feliz, mantenha aí seu psicológico intacto. Isso, menina, é raro hoje em dia, né, mas entender quais são os pacotes, né, no seu contexto aí de valores, eles vão virar os seus melhores amigos no decorrer aí da sua trajetória como creator, né. Quem sabe você entender: "Beleza, quando eu me colocar uma determinada exposição e duração de um determinado conteúdo, entenda como se fosse um pacote, um pack VIP, né,
que inclui tudo, mais áudio personalizado, cobra um ticket X, ticket alto. Ah, beleza. Alguma pessoa quer um vídeo personalizado, uma foto, um making off. Quem sabe você pode intitular aí como um pacote aí premium. Aí você coloca um ticket médio. Ah, um bagulho básico, né? Quem sabe só um vídeo, ou quem sabe só uma foto, né? Enfim, aí você coloca um ticket baixo. Enfim, entender quais são os pacotes, quais são as precificações que se adequam melhor à sua realidade. Ai, faz sentido, meu amor? Por favor, comenta aí. Eu não sou dona da verdade. Aqui a gente tá trocando, né, coisas que foram, né, testadas e validadas, garantia de satisfação, né? Então, quem sabe se você quiser mais dicas aí dessa mera creator desde 2017, me chama aqui nos comentários, onde quer que você estiver me ouvindo, né? Ou no chat privado, na privacy, tudo gratuitamente. Pode me mandar lá, que a gente vai desenrolando, tá bom? Eu vou adorar continuar tagarelando com você, né? E bora, bora! Nido Futuro aqui para complementar o nosso bate-papo, que tá assim, muito gostoso, eu particularmente estou adorando. E minha amiga, independente se você vai querer precificar o seu conteúdo ou se vai querer fazer um trabalho voluntário de contribuição ao mundo, né, de forma gratuita, se você quer mostrar o seu corpo de forma gratuita, aí é uma questão sua com você mesma, ok? Fica um convite apenas para uma reflexão do como que você vincula, né, de certa forma, essa precificação do seu tempo, da sua energia. Eu gosto muito de abordar sobre isso sempre num teor de uma conversa, né? Não algo, né, engessado. E acima de tudo, você se olhar, né, se dar essa oportunidade de muito acolhimento, de respeitar o seu espaço mental e o do outro, né? Pensar em quais ambientes, sejam eles físicos ou digitais, em que você quer simplesmente só ser. Então, trazendo essa ponte dentro das plataformas, na maioria delas, talvez você consiga ter uma afinidade maior por um determinado formato e estilo e nicho de conteúdo que você queira transbordar lá. Então, por exemplo, nessa parte de assinaturas, né, onde faço divulgações das fotos e vídeos dos 18, eu gosto até de deixar habilitado as mensagens automáticas de boas-vindas para os novos assinantes. Então, se você for clicar lá, você logo vai receber: oi, amor, que bom te ver por aqui, como posso ajudar? E aí eu já deixo claro que aquele é o meu cantinho íntimo, né? Onde a gente pode ser quem realmente é, sem julgamentos. Então, para mim, esse local digital onde eu compartilho a minha intimidade, onde apenas eu e meu marido e os assinantes têm acesso, é algo assim que precisa ter e ser um ambiente respeitoso, onde a gente pode só ser, sabe? Sem nenhum tipo de obstáculos com nós mesmos. Então pense com carinho, né? O que que você tá fazendo, se você tá trabalhando aí com vontade, né? Muitas das vezes eu até brinco que no CLT eu trabalho com muita vontade de voltar para casa. E é isso, é saber o porquê que a gente tá naquele determinado ambiente, é para nossa segurança, é para um determinado tempo, né, preciso, enfim. Então aqui, nesse episódio, é jamais pra gente colocar como método, né, comprovado, porque talvez na sua realidade, o seu público-alvo não sejam, né, as mesmas temáticas e os mesmos interesses que os meus públicos, né, os meus assinantes e etc. Mas são pessoas, né? Lembrar que, acima de tudo, esse número que você tem acesso dos assinantes que você tem hoje, e os ativos e os faturamentos que você está tendo e tal, isso é
é um recorte diante a tantas outras camadas que a gente poderia estar se aperfeiçoando aqui, né, nesse nosso diário das emoções. O como que eu e você vamos nos manifestando, né, e o nosso corpo tá ali para trazer toda essa propriedade, né. Como que você vai lidando com tudo isso, com os comentários, com as solicitações de mudanças do valor que você colocou em determinado, serviço e produto que você disponibilizou, entende? Eu acho que aqui, acima de tudo, é algo muito mais profundo do que apenas colocar um preço, sabe? Eu acho que tudo isso é algo que comunica algo, né, entender tudo que lhe afeta, tudo que me afeta, a gente aos poucos nos dá a oportunidade de expandir a nossa gramática dos afetos, porque a forma como que você vai ler determinadas solicitações em um determinado momento da sua vida, talvez vai soar com um peso diferente em outro momento, sabe? Porque cada pessoa tá lutando as suas batalhas, né, no seu mundo real, no seu mundo físico ali. Então, muitas das vezes a gente não sabe na totalidade o que que aquela criadora tá passando no seu momento privado, né, reservado entre ela e a família dela. Então a gente sempre colocar na balança tantos fatores, né, tantas camadas. O que que aquela criadora às vezes está passando que tá causando algum tipo de aflição nela fisicamente, quais tensões, o que que tem dado dor de cabeça e etcétera. São tantas coisas, minha amiga, que a gente poderia aqui continuar muito gostoso. E eu fico muito feliz de você estar aqui hoje, sabe. É extremamente gratificante saber que existem pessoas fodásticas e você é uma delas. Muito obrigada pela honra e o privilégio de poder falar com você, tá? Eu fico muito privilegiada por esse processo e confesso que é a segunda vez que eu tô falando sobre essa temática e como eu disse, vou ressaltar, esse momento não é pra: "Ah, mas qual valor é o correto? Como que eu vou saber o valor do preço, não sei o que, nã Amiga, testa, testa, testa. Se você também faz essa ponte de vincular suas paradas dentro de uma plataforma, geralmente a própria plataforma disponibiliza, sugestões de preços de alguma determinada coisa. Dá uma estudada sobre aquela plataforma, qual que é o mínimo dela, qual que é o máximo, vai brincando, né, e testando como que a sua audiência, seus espectadores vão administrando aquelas precificações, mas, acima de tudo, o como que você se sente em relação àquele preço que você estipulou para o seu trabalho, entende? Vai muito além, né. A gente poderia aqui filosofar ou, sei lá, trazer outras camadas aqui, mas lembre-se, dependendo do nível e o estilo, as categorias de conteúdos que você disponibilizar, se for, por exemplo, dentro do meu contexto, como vídeo pornô de mulher solo, amador, realista, uma vibe romântica, que mostra uma parte aí da rabuda, de brinquedos, de masturbação, orgasmo feminino, ejaculação feminina, um pouquinho do por trás das câmeras, um pouquinho de encenação em público, striptease, pés, depilações, áudio erótico, histórias reais de sexo, enfim. Essas são apenas alguns exemplos dos que eu vivencio e disponibilizo na minha plataforma, no meu perfil, né. E assim, nessa já foram mais de 551 mídias já disponibilizadas. Então, houveram 500 e poucas oportunidades de testar preços, né, de 5, de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, 60, 70, 80, 90, 100, até os 200, entende? "Ah, mas 200 sai toda hora?" Óbvio que não. E eu vou trazer até uma ponte aqui, né, por exemplo, no CLT, como eu já relatei em um vídeo mais recente que eu trouxe lá no YouTube, né, eu até mostrei uma parte de como que é o minha rotina noturna sendo atendente.
E muito legal, fiquei feliz de estar disponibilizando isso, mas enfim, né, é um pouquinho do recorte da blogueira CLT. E lá eu trago, né, uma parte onde eu estava falando com o cliente por telefone, real, oficial, e eu fui trazendo algumas, alternativas de coisas, né, sugestões de misturas de uma determinada coisa lá do cardápio. E aí eu fiquei aqui até trazendo uma reflexão interna que eu quero externalizar, que assim como você vai num restaurante, lanchonete, enfim, o estilo que você preferir, que existe um cardápio, existem os preços e tals, você não é obrigada a consumir todo o cardápio, né, só se você quiser e tiver esse poder aquisitivo. Mas eu penso que é assim. Assim é a internet, assim são diversas opções de criadoras e perfis e etc, de conteúdos. É como se fosse um cardápio, meu amor. Escolha o que faz sentido pra você, os seus interesses, os seus gostos. Eu sinto que além de uma pessoa querer, de fato, comprar aquilo que você está disponibilizando, a pessoa está comprando a conexão também que vocês estão gerando, de certa medida, né? Então, pense com carinho a forma como você está gerindo tudo isso, tá? Eu sei que às vezes pode ser bem desafiador. Se você também esteja passando por alguma questão pessoal também desafiadora, mas pense, observe como que você tem gerido tudo isso, né? Que eu tô aqui do seu ladinho, distante, mas do seu ladinho. Espero que de alguma forma tenha feito um pouquinho de sentido pra você, pro seu coração, pra sua alma. Então eu trago apenas um exemplo que teve uma garantia de satisfação aí 100%, e esse comprador ainda tem uma vida sustentável, ainda comprando outras coisas, e é muito bacana, né, saber que de alguma forma a gente tá trazendo alguma resolução diante as necessidades daquela pessoa. E esse paradoxo da introvertida que se expõe, até hoje são questões que eu venho trazendo na análise aos poucos, mas é engraçado, né, a gente parar pra pensar que aqui entre a gente, tá, se você chegou até aqui, que quando tô no ambiente, pessoalmente, eu quero ao máximo me sentir o mais invisível possível, tento contornar qualquer tipo de possibilidade de interações, e na internet é o oposto, né. Eu quero ser vista, mas dentro dos meus termos, né, dentro do meu lugar, entre aspas, seguro e íntimo. Ou é tudo ou é nada, né, basicamente. Enfim, amor, quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso, quais têm sido as faixas de valores, né, de venda que você tem colocado, se as suas comissões têm sido aí legais, você tem estado satisfeita. E só um ponto até de alternativa para você, né, obviamente não são todas as publicações que eu faço essa precificação ao máximo do valor que a plataforma disponibiliza. Uma das alternativas que eu coloco como um ticket baixo e médio é, eventualmente, eu faço as publicações também no chat, né, onde tem uma interação muito diária, poderia se dizer, onde há trocas de áudios, né, em textos, fotos, e eu faço a inserção dessas mensagens por lá, e na maioria das vezes a configuração do preço é um valor bem baixo em relação à comparação do valor máximo, né? Então, é sempre um valor simbólico, entre aspas, diante aquilo que eu estou disponibilizando por chat, onde não há o 100% explícito nessa configuração, nesse formato de entrega de material, mas é uma forma onde os seguidores, né, que querem fazer e adquirir, né, algo com um ticket mais baixo, têm essa alternativa. Isso é legal, né? Você, de certa forma, vê qual é, né? Ou melhor dizendo, onde você consegue trazer essa precificação mais baixa
e brincar com isso, né, alternando, né, os formatos, os locais, onde isso é realmente tranquilo para você. Acho que isso que cabe nesse momento, o que realmente flui de forma muito em paz, né. Pense nisso com carinho, quero muito saber a sua opinião, tá bom? Ai, ai, se pôde ficou mais do que eu imaginava, mas realmente foram coisas que meu coraçãozinho quis complementar aqui pra você, tá bom? Espero muito que você tenha gostado, tá? Já peço desculpas aí por qualquer coisa, qualquer devaneio que não ressoa no seu coração, mas aos poucos a gente vai aperfeiçoando aí a forma de se comunicar, tá bom, meu amor? Se chegou até aqui, coloca um emoji aí de um pacotinho de dinheiro, o que que você acha? Acho que vai ser bem bacana a gente continuar essa fofoquinha diante esse emoji, que eu sei que você ouviu até aqui, tá bom? Considere apoiar aqui essa podcaster independente, tá? Se estiver no Spotify, avalie aí com 5 estrelas, por gentileza, siga aqui o programa. Se estiver no YouTube, já se inscreva, curta, comenta. É sempre uma honra falar e continuar tendo o privilégio do seu tempo. Beijinho, tá? Eu amo e honro muito a sua vida. Para tudo que eu precisava vir aqui complementar uma coisa. Eu estou ouvindo um podcast lá do programa no YouTube Dia TV, que tá com a participação da Martina Oliveira, maravilhosa, linda. E o assunto é consumir conteúdo adulto é traição. Enfim, vou deixar aqui no link esse esse esquema aí pra você assistir por completo, que são mais de 1 hora. Muito bom o papo entre as meninas. Mas uma coisa que ela falou e eu quero, assim, acatar, né, com muita força. Ela disse o seguinte, essas são as palavras dela: "Eu só trabalho com isso porque me dá dinheiro. Não é uma coisa que eu amo de coração". E amiga, fica até uma complementação de reflexão pra você, de você identificar do porquê que você tá fazendo esse trabalho, né, seja hoje focado no esquema do 18 ou em qualquer outro que não seja 18. Por que que você tá fazendo, né? Quais são os seus motivos, os seus porquês, o que que te motiva de fato a gerar esse conteúdo, a você se expor e se dispor a isso. E eu, assim, abraço isso que ela disse e eu também faço jus a isso. E eu até complemento, na minha realidade, que isso é algo uma complementação de renda hoje na minha vida, né, onde eu consigo, de fato, obter de uma forma muito fluida, muito natural pra mim, essa questão da nudez, né, de mostrar partes do meu corpo de uma forma explícita, porque dentro da minha realidade, da minha casa, o nudismo por si só, ele já é algo muito tranquilo, entende? Eu até já falei isso em outros episódios, mas eu vou trazer esse ponto aqui. Pra você ter noção, eu e meu marido, a gente anda, vivemos quando não está frio, né, a temperatura aqui, a gente vive lindos e leves, soltos, peladíssimos, e tá tudo bem. Então a gente lida com a nudez de uma forma muito natural, literalmente. Eu até já falei, fica aí até uma outra uma reflexão complementar também, de que colocar roupa pra mim é algo que parece, assim, muito mais desconfortável do que estar propriamente nua na minha própria casa, no meu próprio ambiente, no meu próprio, né, refúgio. Então, trazer esses recortes em vídeos e fotos e compartilhar num lugar que pra mim hoje tem essa camada aí de segurança e eu consigo monetizar, cara, então eu continuo fazendo, porque é algo que está intrinsecamente, vamos dizer, tranquilo pra mim. Então, minha amiga, fica aí essa frase da nossa Martina Oliveira, maravilhosa, e veja o que que faz sentido pra você. Veja se, eh, esse seu jeitinho sensual, né, dentro das suas possibilidades, esse seu rostinho angelical, né, enfim, se você também traz conteúdo explícito para maior de 18, né, com nudez em HD, fantasias sexuais, fetiches selvagens e toda a atenção que você deseja, pense do porquê que você faz isso.
Por que que você vai lá e conversa no bate-papo com a galera? Por que que você diz sim a determinados pedidos personalizados, né? Enfim, pense e traga sempre esses esse senso crítico de entender quais são os seus próprios limites em relação àquilo que você está ampliando dentro dos seus negócios, né? Enfim, amiga, é um papo assim infinito. A gente pode continuar isso em outro episódio. Comenta aqui quais outras vertentes sobre esse assunto a gente pode trabalhar, porque eu venho sempre recebendo solicitações de conteúdos personalizados, exclusivos, e eu guardo isso para a construção, né, desses materiais, sempre quando meu nível de energia e carisma estão alinhados para aquilo, sabe? Não é uma obrigação gerar, mas são solicitações que, na maioria das vezes, eu acato, porque são coisas que estão dentro, né, da minha rotina e tal, então isso é fluido e tranquilo de ser realizado. Mas pense, pense o que que você tá fazendo da sua vida, minha amiga. Combinado? E é isso. Qualquer coisa já sabe, né? Pode me chamar lá no chat. A gente continua essas fofocas ou no privado lá no privacy ou aqui nos comentários. Que aí a galera também, outros criadores vão ter acesso também à sua dúvida. Tá bom, meu amor? Agora eu vou. Mas no próximo episódio a gente continua alguma coisinha, hein?